Fim do ano chegando, bora fazer aquele guia de compras que todo mundo fica pedindo. Qual é o melhor notebook para se comprar até os R$ 3.000? Apesar das máquinas dessa categoria serem muito parecidas umas com as outras, a gente teve uma surpresa nesse fim de ano que mudou completamente a situação. E não esqueçam que na descrição do vídeo tem os links com todas as configurações. Comprando por lá, vocês me ajudam a continuar com o canal. E além disso, pessoal, finalmente eu estou lançando aqui nesse vídeo a minha comunidade de promoções. Finalmente ficou pronta. A comunidade se chama Boletando, então acessem aí boletando.com, que durante a Black Friday eu vou estar postando promoções lá para quem quiser aí os melhores preços. E claro, eu vou ter um carinho especial por notebooks. Então se você quiser comprar aí as máquinas pelo melhor preço, eu vou estar postando lá no boletando.com. E caso você encontre alguma promoção, você também pode compartilhar lá na comunidade, tá? Então é isso, pessoal, bora lá para o vídeo. Antes de começar, um outro aviso extremamente importante, principalmente para quem nunca assistiu o meu canal. Não adianta você querer o processador mais forte dessa lista se seu notebook não tiver um SSD. Seu notebook vai ser lento independente do processador ou da quantidade de memória RAM se você não tiver um SSD. E a última dica é, não compre seu notebook só porque ele é i7. Tenha cuidado que processadores i7 com final U tem quase o mesmo desempenho dos i5 com final U. Lembre que eu estou falando de processadores final U e não dos H e HQ. E além disso, para você perceber uma diferença desses processadores, você tem que ser usuário profissional. Se você for um usuário comum, você não vai perceber essa diferença na prática. Então tenha muito cuidado na hora de comprar seu notebook para não jogar dinheiro fora. Se a versão i7 tiver algo a mais, tipo um SSD, mais memória RAM, uma tela melhor, aí tudo bem. Se você precisa muito de um desses pontos, aí vá na versão i7. Mas se você não precisa desses pontos, ou então se não tiver nenhuma outra diferença, além de ser i7 ao invés de i5, vá na versão i5 e economize esse dinheiro. E o primeiro notebook que eu quero recomendar custa bem menos que R$ 3.000 e as pessoas têm bastante preconceito. Só que para a pessoa certa, ele vai ser o melhor custo-benefício. E esse aqui é o Samsung Flash, pessoal. O Samsung Flash é um notebook que precisa servir como uma luva para seu uso. Mas se servir, você vai gastar muito menos do que R$ 3.000. Ele tem uma tela IPS Full HD, que é muito difícil de se achar aqui no Brasil por um preço baixo. Tem armazenamento flash, ou seja, você vai iniciar o Windows e abrir programas com uma velocidade maior do que notebooks que tem um HD e um processador mais forte. Ele também vai ser o mais leve aqui dessa lista e também vai ter a maior duração de bateria. E de ponto fraco, o Flash tem a capacidade de armazenamento. Ele tem só 64 GB ou 128 GB, a depender da configuração aí que você escolher. Mas apesar dessa capacidade pequena, você pode expandir o armazenamento. Ele tem um leitor de cartão de memória e também tem um slot M2 que é compatível com o padrão SATA. Mas o grande ponto fraco do Flash é o seu processador, que é um Celeron que é mais voltado para o uso basicão mesmo, ou seja, navegar na internet, e-mail, Office, Netflix, enfim, essas tarefas mais básicas. Mas se você se encaixa exatamente nesse uso, você não precisa gastar R$ 3.000. Você vai gastar metade disso e vai conseguir uma máquina que vai atender aí no seu dia a dia. E seguindo a linha dos mais baratos, a gente tem o Lenovo IdeaPad S145. O S145 já tem 4 opções de processador, Celeron, i5, i7, Ryzen, além de você ter a opção de escolher com ou sem chip gráfico dedicado com a GeForce MX 110. No caso do Celeron, a regra é a mesma do Samsung Flash. Compre se você precisar só do uso básico. Mas eu iria de Samsung Flash porque o S145 Celeron não tem nem armazenamento flash, nem tela IPS, então ele não vai ser tão bom quanto o Samsung Flash. Já as versões de 5 e 7, você precisa pensar se você realmente precisa de um chip gráfico dedicado, porque a MX110 é um chip gráfico extremamente básico, você só vai rodar jogos mais leves, ou então os mais pesados com as configurações no mínimo, resolução mais baixa e tal. Lembre que você não precisa de um chip gráfico dedicado se você só vai assistir filmes, séries, editar umas fotos assim mais leves e vídeos mais leves, tá? Se o uso for todo basicão, mais leve, esqueça chip gráfico dedicado. A versão só com i5 ali, sem chip gráfico dedicado,
já vai te atender. E lembrem que a versão Ryzen do S145 tem um chip gráfico integrado Vega, que é melhor do que a MX 110. Não é muita coisa, mas é um pouco melhor. Então talvez seja uma opção mais interessante. Ele também tem a opção de comprar já com SSD, a depender da configuração. E como eu já falei aqui várias vezes, SSD hoje em dia é uma necessidade. E se você não comprar já com SSD, já separe o seu dinheiro aí para comprar depois. E de ponto fraco, o S145 tem seu touchpad, a tela, a construção mais básica e o painel TN, que não vai te dar nem bons ângulos de visão, nem a melhor reprodução de cores. O destaque do S145, pessoal, é que os notebooks da Lenovo, na minha opinião, têm o melhor teclado aqui dessa lista, apesar de, no caso do S145, ele não ser retroiluminado. Mas de resto, o S145 não tem muito destaque. Outra opção mais barata é o Asus VivoBook X510UR. Apesar de ter sido lançado em 2018, pode ser uma opção bem interessante se você achar em estoque. O X510UR tem uma grande vantagem em relação a vários aqui dessa lista, que é uma tela IPS Full HD. O ponto fraco do X510UR é que ele não tem a construção das melhores e também não tem a opção de comprar já com SSD. Outro ponto importante é que a GeForce 930MX que vem nele é mais forte que a GeForce MX 110 do S145. Então, apesar de ter sido lançado em 2018, ele não fica devendo muito para os notebooks de 2019. E continuando na Asus, a gente tem os novos VivoBook lançados agora em 2019. O novo VivoBook tem como diferencial o design. Eu acredito que ele é o mais bonito, né, o mais diferentão aqui dessa lista. Aqui você vai ter a opção de comprar com ou sem a GeForce MX 230. A MX 230 também é um chip gráfico mais básico, mas é consideravelmente melhor em relação à MX 110 e também um pouquinho melhor em relação à GeForce MX 130. Ele também tem um processador um pouco mais forte se a gente comparar outros notebooks que têm exatamente o mesmo processador, porque a Asus tem um turbo de maior duração. E de ponto fraco ele tem dois. O primeiro é que a Asus andou para trás e não colocou uma tela IPS no novo VivoBook, assim como o VivoBook antigo. E o segundo é que ele não tem a opção de comprar já com SSD. Vamos agora para a Acer. No caso dos Aspire 5, você tem a opção de comprar com ou sem a GeForce MX 130, que é um chip gráfico mais básico, tá? O Aspire 5 é aquele notebook que não cheira nem fede, galera. Ele não tem um ponto negativo que vai espantar todo mundo, mas também não tem um ponto positivo que vai atrair todo mundo. O legal dele é que ele está entre os mais baratos que você pode comprar já com SSD. O Aspire 5, assim como o VivoBook novo, também tem tela TN. Em relação aos outros dessa lista, eu acho que ele tem o teclado que mais deixa a desejar, porque as teclas são bem rasas na hora de digitar. E a grande surpresa dessa lista é o 2AM E550. A 2AM realmente surpreendeu todo mundo com esse lançamento no fim do ano. O E550 vai passar por cima de todos dessa lista em questão de desempenho. Lembrem que a versão mais básica dele tem um i3 de desktop, então ele vai ser melhor que todos os processadores final U dessa lista, independente de ser i5 ou i7. E vai ter um desempenho próximo dos i5 final H de notebook, como o 8300H e 9300H. E se você quiser um desempenho melhor que esses processadores, aí você pode pegar a versão i5 do E550, que vai ser aí um pouquinho superior. Mas lembre que se você vai usar o E550 só para jogos, a versão i3 já é mais que o suficiente. Ele também tem uma tela IPS e uma GTX 1050, que é um chip gráfico muito mais forte que todos os outros dessa lista, galera. Além disso, a refrigeração dele é muito boa e também bem superior às outras máquinas dessa lista. Ele também tem porta mini DisplayPort, teclado retroiluminado, 2 slots M2 e leitor de cartão de memória de alta velocidade. De pontos negativos, eu consigo enxergar 5. O primeiro é a construção, que é mais básica, apesar de construção mais básica ser uma característica dessa categoria de até R$3.000. O segundo ponto é que ele é mais gordinho para favorecer a refrigeração, então ele vai ter um peso um pouco maior em relação às outras máquinas dessa lista. E falando em refrigeração, ele também vai ser um pouco mais barulhento, porque aqui você tem um hardware mais forte. O quarto ponto é que ele não vem com Windows, pelo menos não atualmente, então você mesmo vai ter que instalar ou pedir alguém para instalar para você. E o último ponto, que aí eu recomendo que vocês assistam a análise para se aprofundar, é a garantia da 2AM, que não é nada transparente
e é extremamente radical. Qualquer coisa que você fizer no seu E550, em teoria, você perde sua garantia. Outros que eu não tive como testar esse ano foram os novos Samsung Expert X40 e X50, mas eu testei o modelo de 2018. Eles vão ter um som um pouquinho acima da média em relação aos outros notebooks dessa categoria e também um touchpad melhor. E o ponto negativo, galera, vai ser, né, a tela TN e o chip gráfico, que não é lá essas coisas, né? A MX 110. E por fim, fiquem de olho nos notebooks que já estão sendo vendidos há muito tempo e tem uma configuração mais velhinha que muita gente tem preconceito. Eles normalmente custam mais de R$3.000, mas eu acho que em breve vão ficar por menos de R$3.000, até porque eles já apareceram por menos de R$3.000. O primeiro é o Acer Nitro 5, e eu estou falando do Nitro 5 versão 2017, pessoal, e não a versão 2018, que é essa daqui. Apesar dele ser da 7ª geração da Intel, ele vai ser melhor que os processadores Final U da 8ª geração. Ele também vai ter tela IPS, teclado retroiluminado e uma GTX 1050. E o segundo para ficar de olho é o Samsung Odyssey, mas o Samsung Odyssey 1 e não o Samsung Odyssey 2, tá, pessoal? Ele também já tem um tempão de lançado e tudo que eu falei sobre o Nitro 5 também vale para ele. E por fim, eu sei que algumas pessoas vão me perguntar qual que eu pegaria dessa lista. Como minha prioridade é desempenho, pessoal, meu escolhido dessa lista como melhor seria o 2AM E550. E eu vou ficando por aqui. Um abraço.